Olá, alunos de UERJ. Me chamo Railson e agora nós vamos iniciar a apresentação das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática referente ao caderno Iniciais 2, volume 3. Nos conteúdos de português, nós vamos encontrar referente ao tema sobre bilhetes, certo? É necessário que nós venhamos compreender que a utilização do bilhete geralmente é para passar informações, né? Algo comum do nosso dia a dia, principalmente hoje, quando nós nos deparamos com ferramentas como WhatsApp, Facebook, redes sociais, né? E eu acredito que ao longo de nossas vidas nós utilizamos alguns desses e outros meios que podem ser ferramentas para que nós venhamos estar passando essas informações. E o bilhete é um desses que nós podemos destacar, certo? E é interessante que nós vamos prestar atenção nas letras que nós estamos utilizando nesses bilhetes, para que nós venhamos construir, né, essas palavras de modo adequado e essas palavras venham ter sentido, assim para que nós venhamos passar uma mensagem com clareza. E algumas características desses bilhetes é que eles possuem mensagem curta, a linguagem pode ser informal, não é necessário aquela linguagem formal, né? Vossa Senhoria, você pode chegar e já falar, por exemplo, meu amigo, e aí, como você está? Né? São mensagens que não é necessário aquele formalismo todo, certo? É permitida a utilização de apelidos, de abreviações, justamente pela própria linguagem informal, né? Porque graças à linguagem informal você pode ali ter esse modo de demonstração de afeto, por exemplo, para essa outra pessoa, a partir do próprio chamamento do apelido dela. O bilhete pode ser utilizado para outras funcionalidades, como deixar um recado, fazer um convite e comunicar uma novidade. É o mesmo sentido que é expressar uma informação, ok? E os elementos desse bilhete é o destinatário, o remetente, o corpo desse texto, a despedida e a data. E para a construção desse bilhete é necessário uma construção de um raciocínio lógico. Para que isso venha acontecer é necessário tanto a escrita correta dessas palavras, por isso que é necessário nós prestarmos atenção nas letras que estão sendo utilizadas, como por exemplo prestar atenção nos sinais de pontuação, porque sem os sinais de pontuação nós acabamos cometendo o terrível erro de não colocar sentido ao nosso texto, né? Aquilo que nós estamos escrevendo. Ou a falta ou a colocação deles pode mudar o sentido de um texto e sua interpretação, então nós podemos acabar causando até algumas confusões por esse motivo. E alguns sinais que nós podemos destacar aqui é o ponto final. Como já dito, o ponto final é utilizado comumente para término de frases, de textos, de discursos, para a finalização do que foi expresso. No caso da vírgula, ela já possui algumas regrinhas. Uma delas é a própria questão do vocativo, como está o exemplo aqui destacado. O vocativo, nesse exemplo aqui, é Ana, atenda a campainha. Esse vocativo ele foi destacado para que houvesse essa separação na frase, para que nós viéssemos, de certo modo, conseguir ter uma clareza do que está sendo expresso. Ali, o vocativo Ana está sendo separado do restante da oração. Os 2 pontos para a explicação, citar a fala de alguém ou a enumeração. Geralmente nós utilizamos ali para essas situações. Reticências são aqueles 3 pontinhos, são interrupções de ideias, indecisões, transmissões de sentimentos, omissões e interrupções de discursos. O ponto de interrogação é aquele pontinho que a gente utiliza para expressar uma pergunta. Sempre que nós temos uma pergunta, nós utilizamos esse sinalzinho de interrogação para que venhamos destacar essa pergunta, ok? E o ponto de exclamação, ele é utilizado para demonstrar uma surpresa, espanto, susto, indignação. Muitas das vezes é expresso também a partir, por exemplo, quando você quer destacar um grito. Geralmente utiliza-se também o ponto de exclamação. E cada um desses pontos ele pode auxiliar o leitor a conseguir saber de fato o que é que está sendo expresso ali, o que é que você quis expressar de fato durante aquele texto. Agora nós vamos iniciar o caderno de matemática. Durante o conteúdo de matemática, nós vamos observar assuntos referentes a medidas de comprimento, como foi destacado até mesmo alguns métodos utilizados para que nós venhamos
medir alguns objetos, né? Como por exemplo o metro articulado, fita métrica, régua e trena, né? Alguns objetos que é comum do nosso dia a dia, que nós já observamos ao longo da nossa vida, né? E existe também uma tabelinha no nosso caderno, onde nós observamos algumas medidas de comprimento, né? O quilômetro, que é representado a partir do km, o hectômetro, o hm, o decâmetro, o dm, o decímetro, que é por dm, centímetro, cm e milímetro, mm. Né? Interessante destacar que o quilômetro ele possui ali cerca de 1000 metros, ok? O hectômetro são cerca de 100 metros, o decâmetro 10 metros, o decímetro são 10 centímetros e o centímetro é justamente o próprio centímetro, né? Aquela parte umzinho da régua, quando nós observamos os 30 centímetros, tá bom? E o milímetro seria, daquele 1 centímetro que nós observamos na régua, seria apenas um tracinho, ou assim mesmo como na própria trena. Uma unidade de medida que nós utilizamos para verificar quanto de líquido possui um objeto, por exemplo, é o próprio litro, né? Por exemplo, que as caixas d'água, quando nós observamos lá, tem o quê? 500 litros, 1000 litros. E essa é a unidade de medida para que nós venhamos saber quanto aquele recipiente pode suportar em quantidade de água, né? Por exemplo, né? Essa unidade de litro ela pode ser utilizada também para outros materiais, como o óleo, a gasolina, o leite, por exemplo. E é interessante destacar que existe, por exemplo, cerca de 2 tipos de representações para a própria questão do litro, tal como os que foram destacados anteriormente, né? Como o quilolitro, que é representado por KL, que são 1000 vezes maior que o litro, e o mililitro, que é 1000 vezes menor que o litro, que esse mililitro seria justamente um ml e um KL seria 1000 litros. E aqui chegamos à conclusão do caderno, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com seus professores.